Instruíram-me a dizer olá para você, um oi bem simpático, bem-vindos. E eis que a literatura com o professor Marlos. Falo pouco porque ele tem muito a dizer. Tchau. Olá você, o Projeto Eureka em literatura. A literatura pré-modernista. Como é bom falar sobre o pré-modernismo. No último encontro, no último programa, a abordagem foi simbolista e com a introdução do pré-modernismo. É um período de 1902 a 1922, cronologicamente falando, é a saída do simbolismo, parnasianismo, naturalismo, realismo, para o encontro com as gerações, com as fases do modernismo. É a panelinha de pressão, é aquela figura em que a figura de retórica, em que vários movimentos literários se encontram num mesmo instante. E a despeito disso, o nosso segundo autor em questão, uma vez que já sintetizamos algo sobre Euclides da Cunha, é mesmo Afonso Henriques de Lima Barreto. Um dos poucos e um dos muitos alcoólatras de nossa literatura. E é uma pena, uma lástima, que muitas vezes a marca do alcoolismo faça com que alguns se distanciem da obra deste maravilhoso escritor. Sim, as universidades são apaixonadas por Lima Barreto. Há, particularmente, na UFPR, um núcleo de professores que sempre cobrava Triste Fim de Policarpo Quaresma como sendo um dos 10 melhores livros desse país para leitura, para compreensão, para análise e para busca da identidade, da gênese do povo brasileiro. Sim, esse Quixote brasileiro, o Major Quaresma é a obra que consagra Afonso Henriques de Lima Barreto. Mas mais do que isso, consagra Lima Barreto a marca de um grande escritor, um prosador, um romancista, um contista especial. E não a marca do álcool. Aliás, curiosamente, uma emissora de televisão, grande emissora de TV, ao fazer uma novela fundamentada no conto Nova Califórnia de Lima Barreto, enfatizou, através de um personagem que vivia embriagado pela cidade, pelos cantos e recantos, como se essa fosse a principal marca de Lima Barreto. Não é. A marca de Lima Barreto é escrever, por exemplo, Os Brusundangas. Ou obra especialíssima essa, que questiona a Brusundanga. E o que é a Brusundanga? É o Brasil. Então, os brusundanguenses somos nós, é você que está nos assistindo nesse momento. São os nossos amigos, é o câmera simpático que está aqui conosco, é um brusundanguense, na visão provocativa, irônica, cética de Lima Barreto. Também temos as recordações do escrivão Isaías Caminha. E a crítica que desde aquela época, ou seja, desde o final do século XIX, o começo do século XX, Lima Barreto já fazia quanto à imprensa marrom, a imprensa distorcida, a imprensa desleal, a imprensa inconsequente, a imprensa factoide, que sempre existiu nesse país, desde aqueles arcabouços do passado. Curioso, né? Na verdade, Lima Barreto, se vivesse hoje, diria assim, olha, parte da nossa imprensa continua vivendo isso e assim viverá. Mas é um processo, até a construção e a constituição do processo democrático. Em Recordações do escrivão Isaías Caminha, eis a crítica velada e forte contra a imprensa. Claro que você tem também, diante desse autor, uma criticidade que provocava as pessoas. A sua obra mais doce é Clara dos Anjos. E Clara dos Anjos mexe com o que necessariamente? Com o preconceito racial. Por quê? Porque ele, Lima Barreto, foi vítima do preconceito racial. Ele, Lima Barreto, a exemplo de Cruz de Souza, a exemplo do próprio Machado de Assis, ambos vivenciaram um pouco de distinção por causa da cor da pele. Lima Barreto, talvez mais do que os outros, porque, a exemplo de Machado de Assis, a cultura lhe faltava, ou seja, a formação, ele não conseguiu concluir a formação, e os casos de loucura no âmbito familiar também o prejudicavam e prejudicavam bastante. E isso constrangia Lima Barreto a tal ponto de que ele não era respeitado pelos estudiosos da época. Daí as suas obras contundentes. Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é a ideia do Dom Quixote, é a busca daquele indivíduo que quer um Brasil ufanista, defensor dele mesmo. E depois, Clara dos Anjos, em relação ao preconceito, e os seus livros mais propícios ao povo e à reflexão do povo, de Os Brusundangas, que citamos, até as outras obras menores, em forma de conto, que também surgem em Lima Barreto. O desfecho de Lima é que é triste. A sua derrota para o álcool, sim,
sempre o prejudica. E aí vale uma marca biográfica de um encontro que ele teve com Lobato. Lobato, começando a caminhada, queria muito conhecer este impressionante Lima Barreto, mas não foi possível, exatamente porque Lima Barreto estava alcoolizado e o encontro não se deu plenamente. Que encontro maravilhoso teria sido, que troca de experiências agradável, mas isso fica para a posteridade, sem dúvida nenhuma. Outro dos nossos autores é Graça Aranha. Graça Aranha que entrou pela porta dos fundos, sim, muitos criticam isso, apadrinhado por Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis olhava para este homem e via nele uma competência de escritor que se mostraria mais tarde verdadeira, mas o fez entrar sem ter escrito um romance propriamente dito. Estava assim no encaminhamento desse romance, que se transformaria mais tarde numa obra muito interessante denominada Canaã. É um romance tese por quê? Porque alicerça, fundamenta aquilo que será uma marca, uma tônica na história mundial, ou seja, a raça pura, a raça ariana, a raça superior. E esse romance de tese traz dois personagens curiosos. Milkau, relembre Milkau, façamos aqui a brincadeira, chocolate em pó. Milkau é o gente boa da história, é aquele alemão que, vindo para o Brasil, queria igualdade, irmandade com o povo brasileiro, queria se unir mesmo e fazer desse país uma grande nação. E Lentz, o vilãozinho da história. Lentz estabeleceu a supremacia. A raça branca é perfeita, somos os melhores. Que curioso, não é? Estamos falando do início da formação da própria ideologia que mais tarde há de fundamentar o surgimento da Primeira Grande Guerra e os alicerces da Segunda Grande Guerra. Isso aconteceu em Canaã. Claro que Canaã é uma história polêmica por causa de Maria Perutz. E nós fecharemos esse bloco, essa primeira parte do programa de hoje, falando sobre Maria Perutz com tristeza. Então, para você, mamãe querida, pense num filho. Pense sim que um filho você quer ter da melhor maneira possível. Maria Perutz não teve esse direito. Perseguida por causa de várias situações, ela acaba encaminhando-se até aos porcos e fica ali próximo aos porcos para gestar, para ter o seu filho. Há todo um cheiro embriagante, inebriante, desagradável no ar e Maria Perutz agarrada a cajueiros, sentindo as dores lancinantes de um parto sozinha. Os porcos arfando ao redor de Maria Perutz, diante dela, na expectativa de que resquícios do nascimento acontecessem. Sim, resquícios aconteceram. Ela, em determinado momento, desmaia, ela tem vertigens, entra em processos de alucinação, é a endorfina liberando tudo que tem direito no organismo de Maria Perutz, e ela em determinado momento se sente nas nuvens, quase como se estivesse vivendo o simbolismo, a simbologia. E, de repente, o grito dos porcos se mistura com o surgimento da criança. Brota, surge um nenezinho. Criança belíssima. A Graça Aranha não conseguiu demonstrar, não descreveu a criança, mas tudo leva a crer que teria sido um lindo bebezinho, sim. Observe, estou usando no futuro do pretérito, há motivos para isso. E por que teria sido um lindo bebezinho? Porque imediatamente, ao vir à luz, essa criança chora, e Maria Perutz então se recobra do seu desmaio, da sua vertigem, e imediatamente olha a criança e retira o cordão umbilical que quase estrangulava esse pequeno bebê vindo ao mundo. Na sequência, os porcos se aproximam, a essa altura se resfolegando, a essa altura devorando tudo que estava pelo chão, o líquido, a placenta, tudo que ali decorria. Maria desmaia novamente e acordará com os gritos de terror do bebê, a essa altura sendo partido aos trambolhões pelos porcos que saíram com os pedaços da criança pela mata. Sim, Canaã é um romance complexo, mas interessante, em que triunfa mais tarde a justiça sobre Maria Perutz, inocentada e amparada por Milkau. Canaã, Graça Aranha. Voltamos daqui a pouquinho.